fazendo uma oração. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, que nesse momento o Senhor possa me usar com graça e misericórdia para falar com a sua igreja, Pai. Porque a tua palavra, ela não volta vazia. Nela está escrito isso. E a tua palavra também diz, a Bíblia diz que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Porque ela entra e ela revela coisas que só nós, o Senhor, sabemos. Ela entra entre juntas e medulas, Pai. E ela é apta para discernir as intenções do coração. É isso que está escrito. A sua palavra é capaz de nos fazer entender o que é carne e o que é do Espírito. Juntas e medulas. Então, em nome de Jesus, que a partir desse momento se manifeste o poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olhe para mim, igreja. O que mais me inspira na vida de Davi, e principalmente no relacionamento, o tipo de relacionamento que Davi tinha com Deus, é que Davi, ele era o tipo de pessoa que antes de fazer qualquer coisa que ele ia fazer, ele orava a Deus, ele consultava o Senhor. Pelo menos uma parte da vida dele, do chamado dele. Para você ter uma ideia, tinha guerras que Davi já sabia que ele teria vitória. Ele olhava e falava, é impossível, humanamente é impossível a gente perder essa batalha. Mas mesmo assim, ele orava e ele perguntava para Deus, Senhor, devo eu ir contra os meus inimigos? Ou o Senhor quer que eu fique? O que o Senhor quer que eu faça? E a pergunta é, por que Davi orava para entrar numa guerra contra os inimigos, uma guerra que, humanamente falando, ele já sabia que ele iria vencer? Eu fiquei pensando sobre isso, porque nessa época aqui, no começo do chamado de Davi, do reinado dele, sabe por que ele fazia isso? Porque nessa época, Davi, ele era tão dependente de Deus, igreja, que ele não queria correr o risco de ter sucesso numa área que Deus não queria que ele tivesse. Eu vou repetir isso aqui. Davi não queria correr o risco, tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Ele não queria correr o risco de ter sucesso numa área que Deus não queria que ele tivesse sucesso. Grava o que eu vou te falar aqui. O maior fracasso na vida de uma pessoa é ela ter sucesso, ou ela ser bem sucedida numa área que Deus não quer que ela seja. Porque muitas vezes aquilo que a gente pede para Deus, apesar de ser coisas boas, boas intenções, pode ser a nossa própria destruição. Eu por muito tempo, sem conhecer a Deus, eu pedia a Deus, orava do meu jeito, pedindo para ganhar bastante dinheiro, quando eu comecei a trabalhar. Então muito cuidado com o que você pede para Deus, porque Deus me deu. E eu ganhava muito dinheiro. Só que foi a minha própria destruição, naquele momento, porque eu não sabia lidar com o dinheiro. Porque eu não sabia lidar. Quem está entendendo? Então muito cuidado com o que você pede para Deus. Davi, apesar dele não ser treinado em nenhum exército, entre todos os soldados, Davi era o melhor soldado. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 12. Diz assim: e assim Davi entendeu que o Senhor havia confirmado ele como rei de Israel, e que por amor ao seu povo, ele estava fazendo então o reino progredir. Olha aqui para mim. Isso aqui é tremendo demais, porque Davi aqui ele está reconhecendo que Deus estava confirmando o reinado dele, estava fazendo o reinado dele, o ministério dele, o chamado dele crescer, progredir, prosperar por amor ao povo dele. Não tinha nada a ver com Davi. Estava dando tudo certo, vitória atrás de vitória, mas Deus fazia acontecer isso por amor ao povo dele. Então entenda isso aqui. Quando Deus começa a fazer algo grande na minha vida, na sua vida, quando Deus começa a confirmar o meu chamado, e Ele me faz então começar a crescer, seja no ministério, na minha vida particular, quando Deus começa a me fazer prosperar, financeiramente falando, não é sobre mim, não é sobre a minha vaidade, não é sobre o meu ego,
tem um propósito muito maior do que tudo isso. É por amor ao povo dele. Quem entende isso, dá uma glória a Deus. Toda unção que você recebe de Deus, toda habilidade que você recebe de Deus, toda unção ela vem junto com um propósito. E tem gente que não consegue entender isso. Tem muitas pessoas, aqui graças a Deus não tem, mas em muitas igrejas tem. Tem gente que pensa que unção de Deus é rodopiar e pular na igreja. É sair rodopiando. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Isso não tem nada a ver com a mensagem, mas eu preciso ensinar você aqui. Isso não tem nada a ver com a unção de Deus. Deus ele nunca vai ungir ninguém para ficar pulando ou fazendo aviãozinho na igreja. Porque isso não tem absolutamente, eu estou afirmando para você, tá? Isso não tem não é um ponto de vista meu. E, biblicamente falando, isso não tem absolutamente nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Até porque o Espírito Santo de Deus, ele é centrado, ele tem um nome a zelar. Quem entende isso, dá uma glória a Deus. O Espírito Santo, ele tem um nome a zelar. Isso tem a ver com a emoção que a pessoa sente na hora, e cada um expressa de um jeito. É errado, é certo? Não sei, Deus sabe. Eu acredito que não é errado, tem a ver com o ímpeto da pessoa. Mas isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. É um descontrole, vamos dizer assim, porque eu já fiz isso também, e faço muitas vezes. Não sei se vocês já perceberam, quando está muito forte a presença, na hora do louvor, eu começo a pular assim, ó. Mas isso é eu que faço. Não se engane em olhar, ó, o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, é o Danilo que está pulando. É o meu ímpeto, eu sou muito acelerado, então começa a presença a ficar forte. Eu faço isso, é um descontrole, ou seja, uma forma de me expressar. Quem está entendendo, diga amém. Eu até entendo isso, porque é uma reação da pessoa, porque ela está emocionada ali na presença de Deus. Porque às vezes a gente perde o controle mesmo. Mas eu não posso limitar. Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente não pode limitar a unção de Deus a pulos. Não podemos limitar a unção de Deus a rodopios, a reações humanas e carnais, como muitas vezes a gente faz. Porque isso seria inferiorizar ou diminuir o que realmente é de Deus. Sabe por que eu estou falando isso para você, igreja? Porque toda vez que Deus entrega uma unção para alguém, é porque Deus tem um propósito naquela unção. Isaías capítulo 61, versículo 1. Diz assim, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pronto, ele veio. E ele me ungiu para, aqui está o segredo, a revelação está aqui. E ele me ungiu com um propósito. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou para me curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos. E pôr em liberdade os algemados. Só até aí tá bom. Então entenda uma coisa aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para. Repare que sempre que Deus unge alguém, sempre vai ter um para. Eu vou devagar aqui, que você precisa entender isso aqui. Sempre que Deus decide ungir alguém, vai ter um para, um porquê ele ungiu, um objetivo maior da parte de Deus naquela unção. Entenda isso, igreja. Existe um propósito por trás de cada unção, por cada habilidade que Deus dá para uma pessoa. O problema é quando a pessoa esquece do propósito pelo qual ela recebeu aquela unção, aquela habilidade, aquele talento. Quem está entendendo? O problema é quando ela esquece o porquê que ela recebeu aquele dom, ou talvez aquela prosperidade, que é um talento de Deus também. Redobre atenção aqui, eu preciso que você entenda isso aqui. Você entender isso aqui, você entendeu o centro da mensagem. Toda pessoa que esquece o propósito da unção, o porquê que ela foi escolhida, o porquê que ela foi ungida, ela vai acabar então abusando da unção. Deixa eu tentar deixar isso mais claro para você. Toda vez que a pessoa esqueceu o porquê que ela recebeu aquele dom, aquele talento, ela vai acabar abusando da unção. O dinheiro, por exemplo, que você tem na conta, aqueles 2 milhões lá. Sou profeta, irmão. Amanhã você vai lá e tira um extrato. Tem fé? Glória a Deus. Esquece de mim não, hein? Pastor que profetizou. Aí, ó. Já está abusando da unção. Eu brinquei porque, sem querer, você entendeu o que eu quero falar agora. A capacidade que Deus te deu de atrair, por exemplo, pessoas. Tem pessoas aqui que Deus te deu uma baita capacidade de você atrair pessoas.
Você fala e todo mundo para te ouvir. Isso é uma habilidade que Deus te deu, mas tem um propósito maior nisso aí. A habilidade, a sabedoria que Deus te deu para você resolver problemas com facilidade. Eu conheço muitas pessoas aqui entre nós que têm a sabedoria e têm facilidade em resolver grandes tempestades. Existe um propósito de Deus nisso, para o reino dele aqui nessa terra. A pior coisa que tem, igreja, grava o que eu vou te falar. A pior coisa que tem é quando a pessoa esquece do propósito pelo qual ela foi ungida. Porque quando ela esquece do propósito da unção, ela vai começar a usar a unção de maneira errada, que é o que a gente mais vê por aí hoje. Porque o dom que Deus te dá, o dom de Deus é irrevogável. Uma vez que Ele dá, Ele não tira mais. Você vê muito carne de pescoço por aí, que já perdeu a essência há muito tempo, mas Deus deu um dom de cura, deu dom disso, deu dom daquilo, e continua sendo usado por Deus. Só que aí abusa da unção e usa ela de maneira errada. Vendendo uma caneta que vai assinar um contrato, a caneta é R$200. Aí vende uma vassoura que vai varrer o demônio da sua casa. Um caroço de feijão, que vai curar não sei o quê. Quem está entendendo isso aqui? E aqui no segundo livro de Reis, capítulo 5, no versículo 12, que a gente leu, Davi ele está reconhecendo o propósito da unção. Agora você vai entender melhor aqui. Ele está reconhecendo o porquê que ele recebeu aquela unção. Ele reconhece que Deus estava dando vitória atrás de vitória para ele, e está prosperando agora o reino dele, confirmando o chamado, o reinado dele, por amor ao povo dele. Meu Deus. Então agora eu vou começar a pregar para você. Atos capítulo 13, versículo 21. Você entender isso aqui, agora você vai entender mais fácil. Atos 13, 21 diz assim, ó: e depois pediram então um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, o homem da tribo de Benjamim. Olha aqui para mim. Então aqui o texto aqui deixa claro esse versículo, que Saul reinou durante 40 anos. Quantos anos? 40 anos. Agora olha que interessante. Deus rejeitou Saul. Nós sabemos disso, porque ele desobedeceu a direção de Deus. Ele foi precipitado em oferecer um sacrifício a Deus, e um sacrifício de tolo, um sacrifício que ele não era autorizado a oferecer. Saul desobedeceu a Deus. Saul reinou 40 anos, mas pega isso aqui. Só que ele ofereceu esse sacrifício no segundo ano do reinado dele. Então, ele passou, naquele momento teve um impeachment no céu, vamos dizer assim, e então Saul foi rejeitado por Deus naquele momento, no começo do segundo ano do chamado dele, do reinado dele. Ele foi reprovado por Deus ali. Deus não estava mais com ele. Mas o texto diz que ele reinou 40 anos. Então ele passou 38 anos. Quantos anos? 38 anos, reinando sem aprovação de Deus. E nesses 38 anos, Saul, olha que interessante, Saul tinha trono, Saul tinha coroa, Saul, ele tinha muita coisa, ele só não tinha autoridade mais. Quem está entendendo? Tem gente que tem até a posição, tem aparência, mas já não tem mais a essência. É isso que Deus está falando. Você quer ver uma coisa? Primeiro livro de Samuel, lá atrás, nós estamos em 2 Samuel. Agora, primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Segundo ano do reinado de Saul, logo no começo, lá atrás. 1 Samuel 13, 13. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou. Porque o Senhor teria, se você tivesse feito isso, o Senhor teria confirmado para sempre o teu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou, diga comigo, buscou. Ó, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou. Ele não vai ordenar, não vai buscar, ele já buscou e ordenou que esse seja príncipe sobre o povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Só até aí, olha aqui para mim. Então repare que Samuel está dizendo aqui o seguinte: Deus já buscou para si, e ele já ordenou que essa pessoa seja levantada príncipe, ou seja, a rei de Israel. Deus não vai buscar, Deus não vai ordenar, ele já buscou e ele já ordenou. Mas olha que interessante, pega essa revelação aqui. Depois da desobediência de Saul, e depois de Deus rejeitar ele, quantos anos ainda continuou Saul no reinado?
Diga mais alto, 38. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Olha o que vai dizer agora, pega o mistério. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Só até aí. Com quantos anos? Interage comigo. Com quantos anos Davi começou a reinar? 30 anos. E quantos anos Saul ficou no trono depois de ser rejeitado por Deus? 38. E aqui está o mistério que eu quero falar com você. Isso quer dizer que quando Saul foi rejeitado por Deus, Davi não tinha nem nascido ainda. Quem entende isso? Ele ficou 38 anos. Davi vai nascer 8 anos depois que ele foi rejeitado a Deus. Então a pergunta é, eu montava essa mensagem e eu fiquei perguntando o seguinte: se Davi não tinha nem nascido ainda, como é que Deus já tinha buscado Davi? Olha que loucura. Porque ali não está falando que ele ia buscar, não está falando que ele ia escolher, que ia ordenar. Ele já buscou para si o Senhor um homem que não tinha nem nascido. Olha que doideira. E aqui está no segundo ano do reinado de Saul. O Senhor já buscou um homem para si segundo o seu coração. Só que Davi vai nascer 8 anos depois que Samuel entrega essa palavra para Saul. Então, se Davi nem sonhava em nascer ainda, igreja, redobra atenção aqui. Como que Deus já tinha buscado Davi para ser um homem segundo o coração dele? Só existe uma resposta para isso. Sabe qual é? Porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Não para por aí, deixa eu te falar uma coisa. Deus não te escolheu porque você nasceu. Você nasceu, aleluia, porque Deus já tinha te escolhido. Eu vou repetir, Deus, isso aqui é cura interior para alguém que está aqui. Você não foi um acidente de percurso como te falaram na hora da raiva. Meu Deus. Deus não te escolheu porque você nasceu, porque você é bonitinho. Você só nasceu porque Ele te escolheu. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu nele. Não é nem no ventre da mãe, antes do mundo ser formado, ser criado por Deus. Deus já tinha te escolhido, diga glória a Deus. Salmo 139, versículo 16, vai dizer que antes mesmo dos meus ossos ser formado no ventre da minha mãe, isso é muito forte, quando a minha substância era ainda informe, não tinha nem formado, todos os dias da minha vida, Salmo 139, versículo 16, todos os dias da minha vida já estavam escritos sem nenhum mesmo existir. Olha lá, ó. Deixa eu entregar uma palavra para alguém que está aqui hoje. Olha aqui para mim. Você não é um erro, como te disseram na hora do nervoso. Não, você não é um erro. Você, talvez os seus pais terrenos não planejaram você, não te projetaram, mas quem sabe por algum motivo você está aqui, você tem um sentimento que você carrega com você, um sentimento de órfão. Mas Deus, Ele te ama tanto, que Ele trouxe você aqui essa noite para dizer para você, através da minha vida: eu sou o teu pai, eu sou o teu Abba, eu tenho o seu nome escrito nas palmas das minhas mãos. Você não é um acidente de percurso, não, eu te escolhi antes mesmo de você nascer. E eu iniciei essa mensagem dizendo para você que Davi sempre orava a Deus para saber as batalhas que ele deveria entrar. E também li o texto para você dizendo que Davi reconhecia que Deus fazia dar tudo certo no ministério dele, no chamado, no reinado dele, por amor ao povo dele. Mas o que eu quero, que Deus mandou pregar para você aqui essa noite, é sobre o dia que Davi esqueceu do propósito da unção. O que eu quero pregar é o dia que o grande rei Davi esqueceu o porquê que ele foi ungido, o porquê que ele foi chamado por Deus. E esse dia foi o dia do maior fracasso do grande rei Davi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 2 em diante, diz assim, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Quem costumava sair? Os reis. Davi enviou Joabe, seu comandante, seus oficiais e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram na cidade de Rabá.
Mas Davi ficou em Jerusalém, no palácio. Versículo 2: uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali então ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, que está na guerra, o seu amigo, o Eteu. Então Davi mandou os mensageiros buscar ela, disseram que trouxessem ela, e ela veio, e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar das impurezas da menstruação, ou seja, estava no período fértil. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha aqui para mim. Davi deveria estar na guerra e não no palácio descansando. Era o tempo que os reis saíam para a guerra. Ele deveria estar no centro da vontade de Deus para ele, onde Deus estabeleceu que ele deveria estar, no campo de batalha. Mas agora ele está no palácio. E aqui eu já aprendo algo muito forte. Eu quero compartilhar com você. Redobra a tua atenção aqui, ó. Todas as vezes que você estiver num lugar diferente do que Deus quer que você esteja, sempre que você estiver fora da posição que Deus já estabeleceu para você, algo muito ruim vai acontecer. E é por isso que você deve fazer o que Davi fazia lá atrás do início. Ora a Deus, vê o que realmente Deus quer de você, o lugar que Ele te quer, o que Ele estabeleceu para você, qual é o teu chamado. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Davi sempre quis estar na guerra, irmão. A vida de Davi era guerra, ele amava a guerra. Davi amava estar na guerra. Não era normal Davi ter ficado no palácio aquele dia. Ele nunca havia deixado um dia sequer de estar na batalha quando tinha. Davi não era o tipo de rei que dizia: vai vocês. Davi sempre dizia: vamos. E ele era o primeiro a puxar a turma. Como que alguém, olha Deus falando com alguém aqui, como que alguém como Davi, que amava tanto estar na guerra, agora perde a vontade de estar nela? Estava na cara que tinha algo errado. Alguma coisa errada estava na cara que estava acontecendo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Antes de qualquer queda que você venha ter, venha sofrer, o mundo, numa área da sua vida, ou na sua vida, melhor dizendo, o mundo espiritual, antes de uma queda, o mundo espiritual vai te mandar uma mensagem. O mundo espiritual aqui estava mandando uma mensagem, a seguinte mensagem para Davi: Davi, você sempre amou estar na guerra, não é normal você não querer estar nela. Só que ele não percebeu, ou fingiu que não percebeu. E repito, antes de qualquer queda, o mundo espiritual vai te mandar uma mensagem. O problema, sabe o que é, igreja? É que quando a gente rejeita ou finge que não está percebendo essa mensagem do mundo espiritual para nós. As coisas começam a acontecer, o mundo espiritual está mandando uma mensagem para nós, só que a gente finge que não está acontecendo nada. O Davi faz 2 dias que ele está com febre. Ou seja, para você entender melhor, é como uma febre, uma dor de cabeça, uma náusea, alguma coisa. É o seu corpo dizendo, mandando um recado para você que tem algo errado para o lado de dentro do corpo. Sim ou não? No mundo espiritual é a mesma coisa. Quem está entendendo? No mundo espiritual é a mesma coisa. Então deixa eu falar com alguém aqui. É como alguém que orava toda madrugada e amava estar na presença de Deus, só que agora já não tem mais ânimo para ficar 5 minutos ajoelhado falando com Deus. Já não consegue, já não tem mais aquele prazer que tinha antes. Não perdia um culto durante a semana, mas agora só vem no domingo e quando dá. Tem algo errado aí. Tem alguma coisa errada. Tem uma mensagem do mundo espiritual aí. E não adianta fingir que nada está acontecendo. Davi aqui, ele estava pensando que estava tudo bem, mesmo sabendo que ele deveria estar na guerra e não no palácio. Mas não estava nada bem. Ele estava no conforto do palácio. Ele nem imaginava, ele nem sonhava que aquele dia seria a maior queda, a maior decepção, a maior tragédia da vida dele. Fala, Jesus.
O problema aqui, você quer saber? Não foi nem Davi ficar no palácio, porque o palácio era a casa dele. E Deus quer mesmo que a gente descanse. Deus quer que a gente tenha um momento de lazer. O problema foi que Davi negligenciou as coisas do reino. As causas de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para ele, ele inverteu as prioridades. É como se Deus falasse: primeiro a guerra, primeiro as minhas coisas, primeiro vai fazer o que eu mandei você fazer, o que eu te levantei para fazer, e depois você tem um momento de lazer. A queda, escuta aqui, olha aqui para mim, a queda começa quando você começa a negligenciar as suas responsabilidades no reino de Deus. Seja você um líder que trabalha na obra de Deus, seja você um membro, porque você tem um compromisso mesmo com Deus, em primeiro lugar, e um compromisso com a igreja. E o seu compromisso com Deus está totalmente ligado à igreja. Porque se você realmente tem um compromisso com Deus, e Deus fala terça, quinta e domingo, então você tem que ter um compromisso com os cultos da igreja. Você está mostrando para Ele, apesar de talvez você não estar na obra inserido, mas você faz total diferença aqui. Diga glória a Deus. E quando Deus vai falar, se você realmente tem um compromisso com Ele, você é o primeiro a estar aqui. Eu quero ouvir o que Ele tem para falar comigo. Então a queda começa quando você começa a inverter a prioridade. Quando você começa a colocar coisas ou algumas causas de Deus em segundo plano. E é aí que começa a queda. E aqui nós podemos ver um Davi que já está caído e não sabe. Quem sabe eu não estou pregando para alguém lá na internet hoje. Lá na internet, porque aqui eu sei que não tem. Você aí que está me vendo na internet, quem sabe? Eu não estou falando com alguém lá que você já está caído e não sabe. A Bíblia diz que Davi está na sacada do seu palácio e de repente ele avista o terraço de uma outra casa e lá tinha uma mulher, a Batseba, tomando se banhando. E Davi vê aquela mulher tomando banho por várias vezes, então, e ele saía ali na sacada, ficava olhando ela, e ele começou agora a ser tentado. E a Bíblia diz que ela era uma mulher muito bonita, porque mulher feia não tenta ninguém. Meu Deus, segura, Jesus. Então Davi aqui começa a ver aquela mulher tomando banho por várias vezes, e ele saía na sacada do palácio para ficar, sabe, fazendo o quê? Apreciando a beleza daquela mulher. E Davi então ele começa a desejar aquela mulher. Escuta o que eu vou te falar aqui, ninguém cai da noite para o dia, irmão. Não vem com essa conversa, escorreguei. Ninguém cai da noite para o dia. O diabo, sabe como que ele faz? Ele vai, irmão, você está falando com a pessoa que mais caiu na vida. Não depois que eu me converti, graças a Deus, mas na vida. O diabo, ele vai trabalhando na mente da pessoa dia a dia, despertando um desejo, despertando a atração, assim como foi lá no Jardim do Éden. Olha que interessante. Eva ficava olhando demais para aquele fruto. Todo dia ela passava ali e ficava olhando. Cuidado aonde você tem colocado os seus olhos, hein? Quando você olha demais para uma coisa, daqui a pouco você vai desejar aquilo. Fala, Jesus. Então repare que desde o Éden, Satanás trabalha do mesmo jeito, gente. Ele não é inteligente, a Bíblia diz que ele é astuto, mas ele é burro, ele não é inteligente. Ele trabalha sempre do mesmo jeito até hoje, desde que o mundo é mundo. Nós aqui não vigiamos e acabamos sempre caindo no mesmo laço. Vocês estão aí? Glória a Deus. Achei que vocês tinham ido embora. Então grave isso. Primeiro, o diabo, ele coloca o prato diante dos seus olhos. Por quê? Porque ele sabe que se você ficar olhando demais para aquele prato, você vai passar a desejar aquilo. E vou te falar mais. O diabo conhece a minha fraqueza, a nossa fraqueza muito melhor do que nós, até porque é ele que coloca. Ele sabe qual é o prato que você gosta. Ele sabe qual é o prato que eu gosto. Se a tua fraqueza é manga, não pense que ele vai te oferecer uma jabuticaba. Ele está com aquelas coração de boi, sabe, carnuda, ó Deus falando, madurinha, só está esperando só a hora certa para pôr na tua frente, assim, ó, ainda cortar com a faca, olha, não é porque com a praga tem um garfo, e pega o garfinho e ainda põe na sua boca. Quem está entendendo? Davi olhou demais para Batseba.
E porque olhou demais, agora ele passou a desejar ela. Davi ficou tão cego que ele não quis nem saber, igreja. Ele não queria nem saber se a mulher era casada ou não. Aliás, ele sabia que era a esposa. Falaram para ele que era a esposa de Urias, a esposa de um dos melhores amigos dele, a pessoa mais leal que ele tinha. E Davi então agora, sabe o que ele vai fazer? Ele vai mandar o servo buscar a mulher e trazer até a presença dele no palácio. E como ninguém ousava questionar o Davi, porque ele era o rei, né? Foram lá e chamaram ela. Ninguém confrontou ele. Então você percebe que além de uma inclinação aqui para um pecado de prostituição, dá para ver aqui até um abuso de autoridade, um abuso de poder de Davi, né? Abusou do poder que tinha, ninguém vai me questionar, por que ela está vindo aqui? Eu sou o rei, aí se questionar. A maioria das pessoas que pensa que Davi, elas pensam que Davi caiu quando ele foi para a cama com Batseba. Sim ou não? Mas na verdade Davi caiu quando ele decidiu ficar na cama aquele dia. Ele ir para a cama com ela é só a cereja do bolo. Ele caiu quando ele decidiu aquele dia não ir para a guerra e ficar na cama. Olha Deus falando com alguém aí. Levanta, irmão. Vai entregar um currículo. Cuidado com essa praga de celular aí zumbizando na mão o dia inteiro, a manhã inteira. Já está armando um laço para você. Escuta o que eu vou te falar. Nenhuma queda acontece do lado de fora da nossa vida sem antes acontecer do lado de dentro. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, traiu a confiança de Deus. Ele adulterou com Batseba. E não demorou muito. Apareceu, sabe o quê? A consequência do pecado. Sabe por quê? Porque a fatura chega. A conta chega. Você viu no texto, Batseba ficou grávida e agora a barriga dela vai começar a crescer, e vai chegar um momento que não vai dar mais para esconder. Quem está entendendo? Olha para mim, vai chegar uma hora que não vai dar mais para esconder. Assim é o pecado na nossa vida. Ele vai crescendo e chega uma hora que não dá mais para esconder. Batseba manda avisar Davi que ela estava grávida. E nesse momento Davi percebe olha, quase que eu falei uma palavra. Ele percebe, Jesus, a escolha errada que ele fez. Oh glória. Oh glória, escapei. Ele percebe a escolha errada que ele fez. Mas olha aqui para mim, já era tarde demais. Não dava para voltar mais atrás. Tem uma mensagem que eu vou pregar para vocês ainda, se der, talvez até no final do ano, que eu falo do paraíso, quando eles comem o fruto. Era mais ou menos isso aqui que aconteceu aqui com Davi. Quando Eva come o fruto, era mais ou menos assim. O tema da mensagem é: perto demais para resistir. Já aconteceu. Longe demais para voltar atrás. Quem está entendendo? Perto demais para resistir, cuidado. Longe demais para voltar atrás. Deixa eu abrir os olhos de algumas pessoas aqui, lá da internet. Você sabe qual que é os principais enganos do pecado? Eu estou falando por experiência própria. Eu fui enganado por isso há muito tempo. Droga, bebida, tudo que não presta. Olha aqui para mim. Os principais enganos do pecado. Anota aí se você puder, para você não cair neles, hein? O pecado te engana primeiro, deixando você acreditar na mentira de que você está no controle da situação e que você para a hora que você quiser. É assim ou não é? Quem tem problema com vício aí, eu tenho, sabe o que eu estou falando. Para a hora que eu quiser. O dia que eu falo eu não quero mais, eu não quero mais. Já acreditou na mentira. A mente mentiu para você, o nome já fala. 3 principais enganos do pecado. Primeiro, o pecado sempre vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. Ah, mas eu vou só ali, só até ali só. Mentira. Segundo, ele vai te segurar mais tempo preso naquilo do que você gostaria de ficar. É só hoje. É só agora. Prometo, não volto mais. É só uma passadinha. Irmão, o diabo, ele sempre vai segurar. O pecado sempre vai te prender muito mais tempo do que aquilo que você gostaria de ficar. O que eu falei vai ser só hoje. Ficou 15 anos me prendendo. A desgraçada da cocaína.
É só hoje, o nome já fala, droga é droga, você acha que eu queria isso para minha vida? Pronto. O segredo é, se você experimentou, não experimente. Olha aqui para mim. O segredo, adolescente, jovem, presta atenção. O segredo é, não experimente. Porque o dia que você experimentar, já era. Você não terá esse controle. E quem falar para você que tem, que experimentou, mentira. Está mentindo para você. Talvez uso escondido até hoje. E terceiro, o pecado sempre vai te cobrar um preço muito mais alto do que você estava disposto a pagar. E mesmo Davi conhecendo um Deus, tinha intimidade com Deus, que não tem um inocente como pecador. Que não tem como inocente o pecador. Uma vez que você, irmão, a base do trono de Deus é justiça e juízo. Ao invés de Davi dobrar o joelho, pedir perdão para Deus, se arrepender, Davi prefere fazer, sabe o quê? Esconder o pecado dele da pior maneira possível. Da pior maneira que poderia ser. Davi manda um mensageiro, olha o que ele faz. Ele vai mandar um mensageiro ir lá no campo de batalha buscar o marido da mulher. Mandar um mensageiro buscar Urias, que estava na guerra. Urias está lá no campo de batalha, e Davi manda um mensageiro lá para dizer o seguinte, ó, o rei Davi quer que Urias vá até lá comigo agora no palácio, porque ele quer informações da guerra, só que ele quer que Urias passe. Por quê? Porque todo mundo sabia que Urias era o cara mais leal para Davi, era um grande amigo de Davi. E quando Urias chega no palácio, Davi tenta manipular, olha só, Davi tenta manipular Urias, dizendo, ô Urias, meu amigo, como estão as coisas lá na guerra? Conte para mim o que está acontecendo. Me conta, estamos vencendo os inimigos. Aí ele fala, vencemos os filhos de Amon, sabe, agora estamos instalados na região de Rabá. E assim, Davi, mas na verdade as coisas não estão muito fáceis. Mas como assim não está muito fácil? Vocês venceram os filhos de Amon? Mas não está fácil, porque a ausência do Senhor, a sua ausência, rei, na guerra, sabe, traz uma insegurança muito grande para nós. Porque o Senhor sempre esteve com a gente ali. E depois de uma conversa com Urias, ele tenta manipular, é como se quisesse mesmo informação da guerra. Aí ele tenta manipular dizendo o seguinte, olha Urias, tá bom, muito obrigado pela sua informação, era só isso que eu queria saber. E além disso, você é o meu amigo, sabe, você tem mostrado ser um ótimo soldado, você tem sido fiel a mim. Amanhã você volta para a guerra então, tá bom? Mas descanse, aproveite que você está aqui. Vá para sua casa, fica com a sua mulher, vai para sua casa, descansa bastante, fica com a sua mulher e amanhã você volta para a guerra. Davi pensou, sabe o quê? Agora Urias vai para casa, ele vai acabar ficando com a mulher, vai deitar com ela, vai ter relação com ela, amanhã ele volta para a guerra, quando ele voltar, ela já está grávida, ele vai achar que o filho é dele. Olha para cá. Davi só não contava com Urias diferente. Só os diferentes dão glória a Deus aí. Aí você ajuda o pregador, glória a Deus. Ele só não contava com Urias diferenciado. Um Urias que disse para ele o seguinte, não, rei, eu juro pelo Senhor que eu jamais me sentiria confortável em ir para a guerra, em vir da guerra e deitar com a minha esposa, enquanto os meus irmãos estão correndo perigo, risco de morte lá na guerra. Aliás, não era nem para mim estar aqui agora, é que já está tarde, eu só vim aqui porque foi o Senhor que mandou. Eu não vou deitar, eu não vou nem em casa para não correr o risco. Oh meu Deus. Agora imagina Davi ouvindo isso, de Urias. Foi um tapa na cara de mão aberta, sabe por quê? Porque esse discurso deveria ser do rei. Porque o papel era do rei, sabe? O rei tinha o papel de ensinar o que era correto, o que era justo para pessoas. Agora eu estou vendo aqui uma ovelha pregando para o pastor. Olha como que o negócio está totalmente tudo invertido aqui. Eu vejo aqui um soldado com a mentalidade de rei, e um rei que acabou perdendo a identidade. Meu Deus. Davi está tão louco, tão psicopata nesse momento. Na verdade, ele estava tão desesperado que ele pensa, não é possível que esse cara não é possível que ele falou isso para mim, não. Já sei, Você percebe Deus fazendo as coisas dar errado, com um objetivo, qual? Para que Davi se arrependesse. Deus permite as jumentas, né? Lembra? Deus permite algumas coisas dar errado para a gente se arrepender.
E Davi não está percebendo isso. O mundo espiritual está mandando um outro sinal para ele. Só que aí Davi insiste em partir para o plano B. Sabe o que ele pensa? Já sei, vou deixar Urias bêbado. E assim então ele, com a mente alterada, ele vai querer deitar com a mulher dele. Tem gente que é desse jeito, né? Comete um erro e ao invés de orar a Deus, se arrepender, pedir perdão, tenta esconder o erro, cometendo um erro maior ainda. Sabe o que Davi fez? No outro dia, deu bebida para ele, mesmo assim ele não foi. Alguém chegou em Davi e falou: olha, o senhor mandou os presentes lá, mandou as bebidas, o vinho, ele não foi para casa não. Passou a noite inteira ali dormindo na escada do palácio. Ficou bêbado, talvez pensou: acho que eu vou dar um pulinho lá em casa. Tá gostoso o negócio aqui. Mas a essência falou mais alto, diga glória a Deus. E no outro dia de manhã, Davi manda chamar ele, entrega um bilhete na mão dele e diz assim para ele: volte para a guerra então, Urias. E chegando lá, entrega esse bilhete nas mãos do comandante Joabe. Urias volta para o campo de batalha, entrega o bilhete nas mãos de Joabe, e quando Joabe abre o bilhete, sabe o que estava escrito? Joabe, o rei dizendo: Joabe, Urias não deve voltar dessa guerra, ele não deve permanecer vivo. Coloque ele no lugar mais difícil da guerra, e quando os inimigos atacar, mande o povo recuar e deixe ele sozinho. Depois você lê lá. Davi colocou a sentença de morte nas mãos do próprio Urias. É por isso que o pecado de Davi é considerado um pecado duplo. Duplo homicídio. Um homicídio qualificado, porque ele planejou a morte do soldado, seguido de um adultério ainda. Quem está entendendo, diga amém. E Urias era tão leal, mas tão leal a Davi, que ele levou a própria sentença de morte. O caminho todo, que era quase 2 dias de caminhada. Irmão, e nem sequer leu o que estava escrito ali. De tão leal que aquele homem era. Você acha que tinha cola naquela época? Sedex, grampeador? Não, era só uma linha amarrada num canudinho assim, ó. Ele poderia muito bem abrir, ler. Foi e entregou. Diga comigo, lealdade. E mesmo sabendo que aquilo não era correto, Joabe vai questionar o rei. Sabe o que ele fez? O que Davi falou, cumpriu a ordem do rei. Afinal de contas, ninguém contrariava o rei. Coloca ele na frente da batalha. Urias é assassinado. Joabe envia outro mensageiro no outro dia, que chega no palácio e fala: está aqui, Joabe me mandou entregar. Estava escrito: assim como tu pediste, rei, foi realizado, Urias está morto. Talvez naquele momento Davi pensou: eu sou muito esperto. Olha Deus falando com alguém. Eu sou muito esperto, eu resolvi o problema, consegui, deu certo. Agora ninguém fica sabendo, não tem escândalo no reino, a minha reputação não será manchada. E ele começa então talvez a comemorar. O choro dura uma noite, mas a alegria. Tem gente que é desse jeito, né? Ninguém sabe, o pastor não sabe. Oh, glória, minha esposa não sabe. Oh, estou traindo minha esposa, estou traindo meu marido. E o pastor ainda me dá oportunidade. Está tudo certo. Estou fazendo tudo errado. E às vezes as pessoas até me usam de exemplo na pregação. Ai, eu sou o cara. Eu sou a mina. Tem gente, olha aqui para mim. Tem gente que se engana muito fácil. Sabe por quê? Porque nem sempre a consequência do pecado vem de imediato. E a pessoa acha que está tudo certo. O inimigo está só dando corda para ela. Já viu quando eu dou aquele exemplo do peixe? Peixe grande não se tira da água de uma vez só, senão a linha quebra. O diabo sabe disso. Ele vai dando corda, ele vai... Quem que tem pescador aí? Ele vai dando corda, vai cansando o peixe. Ele fala: ai, está tudo certo. Na verdade já está fisgado faz tempo. Davi só esqueceu de uma coisa: que os homens podem esconder a sujeira dos homens. Vou repetir: os homens podem esconder a sujeira dos homens. Você pode esconder da sua esposa, a esposa pode esconder do marido, você pode esconder do seu pai, da sua mãe, como eu fiz muitos anos. Você pode esconder até do pastor, do seu patrão, mas você só não consegue e nunca conseguirá esconder de Deus. A Deus ninguém engana, está escrito. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares.
Antes, todas as coisas estão nuas e patentes, claras, aos olhos daquele que um dia havemos de tratar. Ou seja, um dia havemos de prestar contas com ele. Entenda isso, apesar de você estar no Brasil, meu Deus, não tem jeitinho brasileiro para esconder nada de Deus. E Deus está falando para alguém, você pode esconder muita coisa de muita gente por muito tempo, mas eu não permitirei você esconder de todos a todo tempo. Vai chegar uma hora que a casa vai cair. Vai chegar uma hora Glória, eu já estava até acostumando já sem as palmas, sabe? É verdade, porque essa pregação hoje não é uma pregação para você ficar dando glória e nem aplaudindo mesmo não. Essa pregação aqui hoje, se você ainda não percebeu, é uma pregação para levar pessoas a se posicionar ao arrependimento e voltar para o propósito de Deus na vida delas. Voltar para o trajeto, sabe? Recalcular a rota. Davi manda matar Urias e continua ali se encontrando com Batseba. Sabe o que ele fez? Ele finge amparar Batseba, porque agora ela está viúva, né? Aí então vai falar, coitada, vai ficar sozinha. Aí ele traz ela para o palácio, faz todo aquele charminho, como se estivesse amparando ela. A criança que ela estava gerando nasce. Até que um dia Davi recebe uma visita inesperada lá no palácio. Sabe de quem? Do profeta Natã. Um homem de Deus. Natã chega no palácio. E para não ir direto no assunto, né, acusando Davi, apontando o dedo para ele, no ímpeto que o profeta tem, porque era o rei, né? Aí o profeta fala, não posso, né? Vai que ele se revolta, já está desviado mesmo para mandar matar 2 minutos, né? Aí então ele pensa assim, já sei, vou contar uma historinha para ele, para fazer ele entender através de parábola, né, o que aconteceu. E aí ele vai falar lá em 2 Samuel capítulo 12, do versículo 1 em diante, diz assim: Davi, é o seguinte, eu preciso da sua ajuda, eu vou resumir aqui, para você entender a história, porque senão o texto é longo. Aqui no reino, tem um homem muito rico, dono de muitas ovelhas. Ele tem muitas ovelhas, ele tem a ovelha que ele quiser, que era ele. Ele tem a ovelha que ele quiser, a hora que ele quiser. Só que esse cara recebeu um visitante na sua casa, o homem rico. E o visitante aqui, sabe quem era? Satanás, que nos visita, sabe? A seta quando vem, Então, ele recebeu um visitante na sua casa. E ao invés de pegar uma das muitas ovelhas que ele tem e servir o visitante, satisfazer a vontade do visitante, quem está entendendo? Sabe o que ele fez, Davi? Esse homem foi no terreno do coitado, que só tinha uma ovelhinha. E ele tomou a ovelha do homem, para poder servir o viajante, satisfazer a vontade do viajante. A única ovelhinha que o homem tinha. Quando Davi escutou isso, irmão, a Bíblia diz que ele ficou furioso. Ele se levanta, lá no versículo 5 e 6, ele se levanta furioso, ele se levanta dando um decreto de morte para esse homem. Ele fala, digno de morte essa pessoa que fez isso. Digo mais, digno de morte essa pessoa, e ele vai ter que, além de morrer, vai ter que restituir 4 vezes mais, porque não teve compaixão do homem pobre. E Natã olha para ele, tomado pelo Espírito Santo, e ele diz assim para ele, esse homem é você, Davi. Davi naquela hora parece que as escamas caem. Ele não tenta justificar, mas parece que as escamas caem naquele momento. E Natã começa a falar para ele, você pensou que estava tudo tranquilo, né, Davi? Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que a conta chegou, Davi. A conta chegou. Você pensou mesmo que poderia esconder isso do Senhor, Davi? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Então disse Natã a Davi, ele continua a conversa. Tu és este homem, Davi. Assim diz o Senhor. Agora já não é mais Natã que fala. Agora é Deus que está falando. Até ali foi Natã. Aí ele fala, assim diz o Senhor. Sabe o que ele fala? Eu te ungi. É Deus falando com ele. Cara, o que você fez? Eu te ungi com propósito, sabe? Eu te ungi a rei sobre Israel. Eu te ungi com propósito, cara.
Eu te livrei das mãos de Saul que queria te matar. Quantos livramentos eu te dei? Eu te dei a casa, o palácio dele. Eu dei as mulheres dele em teu seio. Joguei tudo no teu peito, Davi. É Deus falando. E também te dei a casa de Israel e a casa de Judá. E se isso fosse pouco, era só você me falar que você não estava feliz, que eu te daria 2 vezes mais. Eu te daria muito mais. Acrescentaria mais. Era só você falar que você não estava satisfeito. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo aqui? Você esqueceu de tudo que eu fiz por você, Davi. Você esqueceu de tudo que eu estava fazendo por você. Você esqueceu de onde eu te tirei, Davi. Você esqueceu que eu tirei você de trás das malhadas. Eu tirei você do pasto e coloquei você no palácio. Você esqueceu por quê, Davi? Porque agora você tem uma coroa? Porque agora você tem um palácio? Porque agora você tem um trono, uma cadeira? Porque você tem muito dinheiro? Você só não esquece que você tem tudo isso, Davi, porque fui eu que te dei, tá? Porque fui eu que te dei, porque se não fosse eu, você estaria no pasto até hoje. Davi naquele momento, decepcionado. Pensa na pessoa decepcionada, ele nem tenta justificar, as escamas caiu. Parece que ele caiu em si, o inimigo tinha cegado ele. Davi nesse momento decepcionado, ele resolve fazer uma oração a Deus, que para mim particularmente é a oração mais linda da Bíblia, a mais forte e mais profunda que tem. Ele ora a Deus dizendo: ah Deus, o Senhor, ele cai de joelho e fala: Natan, eu pequei. E ele começa a orar ali, ele vai falando: ah meu Deus, me perdoa Senhor, Deus de Israel. O medo de Saul sempre foi perder a posição, o palácio, a coroa, o poder. Por isso que ele ainda insistiu em ficar 38 anos sem a tua presença, sem a tua aprovação. Só que eu não quero cometer o mesmo erro, Senhor, que Saul cometeu. Porque para mim, nada mais importa do que a sua aprovação e a tua presença. Aí ele faz a oração dizendo: pode retirar tudo de mim. Nós cantamos isso aqui hoje. Pode retirar tudo de mim. Tira a coroa, tira o trono, tira o palácio, tira o reinado, tira tudo. Mas uma coisa eu te peço, Senhor: não retires de mim a presença do teu Espírito Santo. Não, qualquer coisa, mas não. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Eu prefiro voltar para o pasto, mas ter a alegria da salvação. Eu prefiro perder tudo isso, que o Senhor me volte lá para o pasto, sabe? Mas ter a certeza de que mesmo lá eu não estou sozinho. Mesmo lá no pasto, humildemente falando: Senhor, como era bom sentir a tua presença. Eu não quero continuar com a coroa, Senhor. Eu não quero continuar sentado nesse trono com a coroa na cabeça, mas por dentro acabado pela depressão, perturbação dia e noite, angústia no meu peito e acusação do diabo 24 horas. Ainda mais sabendo que isso tudo foi resultado dos meus pecados. Eu não quero mais sentir a ausência da tua presença. E quer saber uma coisa? E ele fala: não me deixe, Senhor. Quer saber? E o Senhor não deixou Davi. Sabe por que o Senhor não deixou Davi? Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, arrependido de verdade, o Senhor não resistirá. Deus está chamando algumas pessoas aqui hoje ao arrependimento. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará, não resistirá. No momento que Deus repreende Davi aqui através do Natan, o que mais me chama a atenção é que em momento algum Davi tentou justificar. Entenda isso aqui, irmão. Já estou encaminhando para o final aqui, estou finalizando. Preciso de uns 5, 6 minutinhos, Senhor, que olha aqui para mim. Porque geralmente, sabe o que acontece? Eu estou dizendo isso para você, porque geralmente quando alguém é confrontado a respeito dos seus erros, de algo que cometeu, principalmente um pecado oculto, a pessoa normalmente, ela dá desculpa e tenta justificar, ou tenta achar um culpado para aquela situação. Sim ou não? Davi poderia ter tentado justificar o erro dele, dar uma desculpa, mas ele não deu. E isso, as pessoas fazem isso desde que o mundo é mundo. Vamos voltar lá para o Éden. Quando Deus vai visitar Adão e Eva no fim da tarde, na virada do dia, não acham ele e fala: cadê tu, Adão? Onde você está? Aí ele estava atrás da árvore.
Aí Deus fala: por acaso você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Sabe o que ele falou? Eu não. Foi a mulher que o Senhor me deu. Transferência de responsabilidade. Tentando transferir a culpa para outro, justificar o erro. Em vez de falar: irmãos, era só falar: Senhor, me perdoa. Aí Deus foi falar com a mulher. Sabe o que a mulher falou? Eu não. Foi a cobra que me enganou. É que cobra não fala, senão ela ia jogar para outro animal também. Ali quando você vê na série lá, a cobra falando com a mulher, está falando aqui, ó, na mente. No pensamento dela, lançando o que a gente chama de seta. Eu penso até que foi essa atitude de Davi, de não fugir da responsabilidade, no momento que ele é confrontado ali pelo profeta. Eu creio grandemente aqui, que foi essa atitude que fez dele um homem segundo o coração de Deus. Davi reconhece o pecado dele, dizendo: pequei contra o Senhor, Natan, eu quebrei a minha aliança com o Senhor. E quer saber, Deus sabia que aquele pequei que Davi falou, não foi um pequei da boca para fora. Foi um pequei que veio de dentro, que saiu do coração. A sentença de Davi deveria ser de morte, igreja. Mas no momento que ele fala: pequei contra o Senhor, aquilo tocou o coração de Deus. Aleluia. Olha para cá, quer mexer com o coração de Deus? Quer? Reconheça o seu erro. Se arrependa diante dele. Fala para ele, do fundo do seu coração: Senhor, eu pequei. Até porque eu não escondo nada do Senhor. No momento a gente acha até que esconde, mas o Senhor sabe de tudo. Abre o seu coração para Ele aqui hoje e fala para Ele: Senhor, eu fiz o que eu não deveria fazer. O que era mal aos seus olhos, eu fiz, o Senhor sabe disso. Eu falei o que não deveria falar, sabe de quem não deveria falar. Critiquei, julguei alguém que talvez sempre me ajudou, sempre estendeu as mãos para mim. Fala para ele hoje: Senhor, eu coloquei a mão onde eu não deveria colocar. Eu menti para me dar bem naquele negócio que eu fiz, o Senhor sabe. Olha o que Deus falou para Davi através do profeta, versículo 8. Aleluia. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele, tornei você rei de Israel e de Judá, e se isso não bastasse, teria dado 2 vezes mais. Sabe o que Deus está falando para Davi aqui? O que está falando para alguém aqui hoje? Algum dia eu te neguei alguma coisa, Davi? Tudo que você me pediu até hoje, que eu vi que você estava preparado para receber, talvez não foi do jeito que você me pediu, na hora que você quis, mas eu sempre te dei, cara. Talvez você não tinha tudo aquilo que você pediu, mas tudo que você precisava, eu sempre te dei. Você estava enfrentando um problema grave aí, estava difícil para você, estava sendo tentado por essa mulher, ou qualquer outra coisa que seja, era só você dobrar o teu joelho, falar comigo, orar, e eu te ajudaria, Davi. Eu te fortaleceria para que você não tivesse passado por isso. Eu sou um Deus que escuta e vejo tudo, Davi. Então para de querer fazer as coisas e resolver tudo do seu jeito sozinho, Davi. Para de fazer as coisas como você acha que deve ser. Será que você não conseguiu, não aprendeu até hoje que do seu jeito não dá certo, Davi? Você passou a vida inteira quebrando a cara por tentar fazer do seu jeito. E agora mais uma vez eu preciso vir aqui nesse culto, me manifestar com o meu poder e dizer para você: não confie na sua própria capacidade, não confie na força do teu próprio braço, não confie em carros, não confie em cavalos, mas faça menção do meu nome. Confie na força do meu poder. O Senhor trouxe alguém aqui hoje para dizer para você: chega de lutar com as suas próprias forças. Chega. Para de ficar correndo atrás de advogado. Para de ficar manipulando situação, manipulando seu patrão. Para. Existe alguém, irmão, muito maior do que o seu patrão. Alguém muito maior que o advogado, muito maior que o juiz. E esse alguém está aqui hoje, disposto a te ajudar. Mesmo Deus perdoando Davi, Deus sabia que a semente que ele plantou lá atrás iria germinar. Deus não é injusto, irmão. Está escrito: de tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. A lei da semeadura é uma lei estabelecida pelo próprio Deus. Deixa eu entregar uma revelação para você aqui, a gente já encerra então.
Olha aqui para mim. Davi levou Batseba para morar no palácio. Urias agora está morto. Nasce a criança. E a Bíblia diz que a criança fica doente porque Deus feriu a criança. Davi fica sabendo pelo profeta que a criança iria morrer. Coloque para mim rapidinho, ó. 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. Eu vou ler para você e a gente finaliza aqui. Portanto, o profeta falando ainda, portanto, porque você me desobedeceu, é Deus falando aqui, ó. Assim diz o Senhor, porquanto você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também eu afirmo que farei uma pessoa da sua própria casa, da sua própria família, causar sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar suas esposas e dar a outro homem. E ele terá relações com elas em plena luz do dia. Olha Deus falando para ele, você pecou, a colheita. Você pecou escondido, mas eu, Senhor, você pecou em segredo, mas eu, Senhor, farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse, eu pequei contra Deus, o Senhor, Natã. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, fica tranquilo, você não morrerá. Versículo 14, mas porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, que o seu filho morrerá. A criança que nasceu do fruto daquilo morrerá. Aí Natã foi para casa e Davi então, o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse doente. Deus feriu a criança. Versículo 16, Davi orou a Deus para que a criança sarasse, não quis comer nada. Durante uma semana ele jejuou, um jejum muito forte. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Versículo 17. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis comer nada com eles. Pula para o versículo 20, por favor. Então Davi se levantou, quando ele fica sabendo que a criança morreu. Então Davi se levantou do chão quando a criança morreu, tomou um banho, penteou o cabelo, trocou de roupa, depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou para o palácio, pediu comida e comeu o que lhe foi servido. Então olha aqui para mim, para finalizar. Então Davi abriu um jejum de uma semana, sem comer e beber absolutamente nada. As pessoas olhavam para ele e falaram, ele vai morrer. Ele vai cometer uma loucura. Mas quando ele fica sabendo que a criança morre, isso aqui é demais, ele se levanta na mesma hora, ele vai para o quarto dele, ele se lava, se unge de perfume, de unguento, e ele troca de roupa, ele se alimenta, em seguida vai para a casa do Senhor adorar a Deus. Os conselheiros perguntam para ele no versículo 21 e 22. Aí os seus oficiais disseram, nós não entendemos isso, Davi. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele, não comeu nada, mas logo que ele morre, ele nem acabou de morrer, o Senhor se levantou, comeu. Sim, respondeu Davi. Quer saber por quê? Porque enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que ele está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar que ele está, porém ele nunca mais voltará para mim. Olha aqui para mim, eu encerro dizendo para você. Davi se levanta, se lava, passa perfume, vai adorar a Deus, depois se alimenta. Essa foi uma maneira dele dizer, sabe o que para nós? Que mesmo que algo tenha dado errado, e muito errado, a vida tem que continuar. É uma maneira dele passar essa mensagem para nós. Por mais doloroso que sejam algumas perdas na sua vida, você precisa entender que a vida continua. Deus está chamando algumas pessoas aqui hoje, a equipe de louvor pode ir subindo, por favor. Está chamando algumas pessoas aqui hoje, o Senhor está chamando você para se levantar, para lavar a cabeça, para se banhar, porque a vida continua. E a vida de Davi se tornou um inferno, um verdadeiro inferno, porque o menino morreu, a filha de Davi foi estuprada pelo próprio irmão, um filho de Davi estuprou a própria irmã, Tamar foi estuprada pelo próprio irmão, filho de Davi. Tamar foi estuprada por Aminon. Aí depois o outro filho de Davi, Absalão, matou o irmão Aminon, vingando a irmã. Olha isso. Deus visitando a maldade dos pais nos filhos. Quem está entendendo isso aqui? Deus visitando
o pecado do pai nos filhos. Veja o erro de Davi refletindo nos filhos dele aqui, ó. E Davi teve que ficar vivo, o pior de tudo foi isso, ele teve que ficar vivo presenciando a família inteira ser destruída, por causa de uma escolha errada que ele fez. Eu não sei qual é o seu sofrimento, mas decida hoje a falar com Deus de uma forma profunda. Se arrependa de verdade. Chore, se derrame diante de Deus, e Ele colocará um fim nesse sofrimento. Você consegue perceber a colheita de Davi aqui? Lá atrás, o que ele fez? O espírito de prostituição. Pegou a mulher do homem, espírito de prostituição, depois mandou matar o homem, espírito de assassinato. Agora tudo acontecendo na casa dele. A mesma semente que ele plantou é o que ele está colhendo. O filho dentro da própria casa estupra a irmã. Aí o outro irmão, para vingar a irmã, vem e assassina. Ó, a mesma semente. E assassina o irmão para vingar a irmã. Ele pegou a mulher do homem lá atrás. Aí o filho dele que matou o irmão, o Absalão que matou o irmão, começou a andar com as mulheres de Davi na frente do palácio, ter relação com elas, e todo mundo, à luz do dia, como Deus falou que faria. O filho dele desonrando ele, pegando a mulher dele, e todo mundo no reino sabia. Você fez em segredo, eu vou fazer à luz do dia, e todos saberão. Preste atenção nisso aqui, que talvez seja a oportunidade que Deus está te dando hoje para mudar a tua história. Fica de pé, por favor. Aleluia, Jesus. E como se não bastasse, o filho Absalão, que pegou as mulheres de Davi, depois ele é morto. Sabe por quem? Pelo cúmplice de Davi, o comandante Joabe, que recebeu a carta. Ninguém sabia, só o profeta, ninguém sabia da situação. E Davi ficou revoltado. Eu vou matar quem matou meu filho. Mas quando ele fica sabendo que foi o cúmplice dele, Davi perde o chão. Não podia nem falar nada. Vou falar agora, esse homem vai jogar no ventilador. É difícil, hein? Quando o diabo quer acabar com a vida de alguém, presta atenção na oportunidade que Deus está te dando aqui. Quando o diabo quer acabar com a vida de alguém, ele faz um emaranhado, sabe, na vida da pessoa. Parece uma mosca presa numa teia de aranha. Não sei se você já viu isso, um mosquitinho preso numa teia de aranha. Quem já viu? Quanto mais ele se mexe, mais preso fica. Por isso que eu digo sempre para vocês que você precisa ter uma vida de oração, para que Deus te livre do laço do passarinheiro. O passarinheiro, quando o Salmo 91 fala o laço do passarinheiro, o passarinheiro é o diabo. Nós fazia o papel dele quando era criança, lembra? Aquelas caixinhas de madeira assim, ó, de sapato, colocava um pauzinho, o laço do passarinheiro, com a linha amarrada, com a comidinha que os passarinhos gostavam. Lembra? Porque nós sabemos, né? O diabo sabe a comida que a gente gosta. Aí o passarinho rodava, aí entrava para comer o arrozinho, nós puxava, fechava ele para matar ele depois. Quando todo mundo pensava que estava tudo acabado na vida de Davi, ele faz algo diferente, algo que muda a história de vida dele. Fez Deus esquecer tudo que tinha acontecido lá atrás. O arrependimento de Davi, o seu arrependimento aqui hoje, o teu posicionamento com Deus hoje, pode mudar o seu destino, o destino da sua família. Diga glória a Deus. Porque toda maldição tem um ciclo, irmão. E esse ciclo termina, sabe quando? Da maldição, da suposta maldição que falam? Quando alguém se levanta e dispõe a agir de forma diferente. Porque às vezes é assim, né? O bisavô fazia isso, e ele tinha esse resultado. Aí o vô fazia igual, porque presenciava, tinha o mesmo resultado. Aí meu pai também tem a mesma coisa, acontece com ele. Parece que é uma maldição, pastor. Não é maldição, não. A quebra de maldição, que muitos chamam, é mudança de cultura. É um posicionamento que, se você mudar hoje, tudo muda no meio da sua família. É agir diferente para conseguir um resultado diferente. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento com a canção. Se tiver alguém aqui que você tem um arrependimento, pode ser no seu lugar, fica à vontade. Se você sentir de vir no altar, você vem, ajoelha aqui.
Nós vamos começar o louvor agora. Se tiver alguém aqui que você ainda não é batizado e gostaria de descer as águas, você vai sair do teu lugar e você vai encostar aqui no altar. Ou melhor, se arrepende aí, não quero expor ninguém. É arrependimento? Se arrepende aí no seu lugar. Só vem aqui na frente quem gostaria de ser batizado durante o louvor. Pode começar. Vamos adorar a Deus. Se não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Desse jeito, Jesus. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Do que adianta, Jesus? E a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. É batismo aí? Aplauda Jesus. A presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a Aleluia! ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração nesse momento. Fala para Ele: Senhor, a partir de hoje as minhas atitudes serão diferentes. Vai falando em pensamento com Ele agora. Diga para Ele: eu quero resultados diferentes, por isso eu vou agir diferente a partir de hoje. Diga para Ele: Senhor, eu estou renunciando nesse momento da minha vida tudo aquilo que não te agrada, aquilo que eu já sabia que não te agrada, mas mesmo assim eu continuava fazendo, Pai. Ah, meu irmão, Deus tem um novo tempo para você. Vai se arrependendo agora. Vai abrindo mão de coisas que precisam ser afastadas da sua vida. Renuncia hoje tudo aquilo que não te faz bem, tudo aquilo que tem atrapalhado o propósito de Deus na sua vida. Valorize a presença de Deus. Eu quero declarar que o seu posicionamento aqui hoje vai quebrar cadeias, não só na sua vida, mas dentro da sua família, dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, no meio da tua parentela. Acredite que Deus está fazendo uma coisa nova. Em nome de Jesus, se levante a partir de hoje, começa a refazer a tua vida espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo visite agora cada um dos seus filhos, fortalecendo, Senhor, a mente deles. Não permita mais eles recuarem, voltar atrás, para atrapalhar o propósito do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo na vida dos seus filhos que decidiram pelo batismo nas águas, Pai. Nós declaramos como igreja diante desse altar que os melhores dias e anos da vida deles não chegaram ainda, eles estão por vir, e eles começam hoje, em nome do Senhor Jesus. Que essa noite seja um divisor de águas na vida deles, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus.